que como o peixe que vive dentro da água nem tem ideia do quanto ele está molhado, assim somos nós em meio ao pecado. A gente nem tem ideia do quanto pecador nós somos. Eu não sei se você, em algum momento, quando está triste, angustiado, ou sei lá, chateado, e você diz assim: meu Deus, por que eu sinto essas coisas? Eu preciso demais de Jesus, sabe? Demais, demais mesmo. Mais do que eu posso imaginar. Mais do que o peixe pode sequer imaginar que precisa da água. Assim eu preciso de Jesus. Que Ele é a fonte de vida e de tudo que há de bom em mim. É Ele. Eu queria que você refletisse nessa canção o quanto você precisa de Jesus e como você deve louvá-lo, porque se há algo bom em você, foi porque Ele tem feito uma boa obra que começou, mas ainda não terminou. Aleluia. Mas Ele há de completá-la para a honra e glória do nome dEle. Então fica firme na fé, minha irmã, meu irmão. Aleluia. Quando eu penso em fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando eu penso em fazer o bem, o mal já fiz. Quando eu tento fazer o bem, o mal já pratiquei. Quando eu penso em fazer o bem, o mal já fiz. Aí você pensa: deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Deixa-me, Senhor, servir assim a Ti. Assim como falho e pecador, mas eu amo a Ti, Senhor, pois minha vida tem um sopro, a Tua vida. Pois minha vida tem um sopro de Tua vida. Mas quando você chega em casa, oh, meu espelho me condena. Eu me vejo tão fraco, reflete a natureza de um pecador. Oh, meu espelho me condena. Eu me vejo tão fraco, reflete a natureza de um pecador. De um pecador. De um pecador. Olha Jesus. Mas quando o sangue desce e no espelho Jesus aparece, dizendo: filho, eu te amo. Mesmo assim, oh glória, oh aleluia. Mas quando o sangue desce e no espelho Jesus aparece, dizendo: filho, eu te amo. Mesmo assim, escuta a voz dele essa noite, aleluia. Filha, eu te amo. Mesmo assim, sou Jesus. Recebe aí, minha irmã. Oh, e não há pecados que eu não perdoe, pois o meu sangue cobre tudo, cobre tudo. E onde abundou o pecado, e onde abundou o pecado, vai recebendo aí, vai. Superabundou minha graça. Não há pecados que eu não perdoe, cante. E não há pecados que eu não perdoe, pois o meu sangue corre
cobre tudo. Pensa nisso agora. E onde abundou o pecado, superabundou minha graça. Eu te ofereço amor, eu te ofereço o amor maior do mundo. Que amor é esse? Pois você é a minha imagem. Vai recebendo o amor aí, recebe. Eu te ofereço o amor maior do mundo. Por quem? Pois você, sim, você é a minha imagem. Você é minha imagem. Aí você pensa na sua condição. E muitas vezes o diabo vem dizer: não, mas você não tem jeito. Seus pecados são grandes demais. Mas Jesus sempre vem te lembrar de quem Ele é. E não há pecados eu não perdoe, pois o meu sangue cobre tudo, cobre tudo. Onde abundou o pecado, superabundou. Eu te ofereço o amor maior do mundo. Canta. Eu te ofereço o amor maior do mundo. Pois você, sim, você, amo você, és a minha imagem. Você pode adorar o Senhor com palmas, oh glórias, oh aleluias. Santo, 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 santo é o teu nome, Senhor. Pode sentar no seu lugar. Que bom que você está aqui. Temos essa noite tão especial, onde nós vamos nos reunimos para ouvir a palavra, meditar sobre ela e orar. Essa era a perfeita comunhão dos apóstolos. Eles se reuniam, claro que eles se reuniam nas suas casas. E naquele momento eles se reuniam simplesmente para ter comunhão, para ler e meditar sobre a palavra e para fazer orações. E o Senhor é para presente, amém? Essa noite o Senhor também será presente aqui nesse lugar. Você crê? Aleluia! Vamos receber a Liliana. Ela vai trazer uma mensagem poderosa sobre Apocalipse. Deus vai falar muito aos nossos corações, amém? Lembrando a você que sábado tem um culto infantil, então não deixe de estar aqui com o seu filho. Traga seu filho sábado para cá para a gente fazer uma festa bonita. E amanhã tem as células kids, né? As células de criança. Vai estar confirmado lá na Dejarlene, na casa da Dejarlene. E lá na Angélica está confirmado? Confirmado na Angélica. Eu não sei se a da Sol está confirmado. Lá na casa da Sol. Mas aí eu passo no grupo, tá bom? Mas na casa da Deja e na casa da Angélica, com certeza está confirmada as células kids. Vamos orar aqui pela Liliana. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Trabalho lindo do grupo infantil aí. Levanta as mãos. Pai, nós oramos e agradecemos pela oportunidade de estar na Tua presença, na Tua casa, adorando o Teu nome, Senhor. E hoje o Senhor possa usar mais uma vez tremendamente a Tua serva. Usa, Senhor, para que ela possa trazer a mensagem, falar ao nosso coração, trazendo a revelação dada, para que o Espírito e o Teu nome seja glorificado nesse lugar. Isso em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Todo mundo muito cansado. É muito papel, mas não se assuste não, viu?
É porque o pessoal gosta de referência bíblica. Eu não gravo capítulo, gente. É bobagem. Já tentei várias vezes. Apocalipse 8 e 9. Aleluias, glória a Deus. Espero que tudo que seja falado aqui, aleluias, nos revele o que realmente o Senhor quer que a gente saiba. Apocalipse foi um livro que nós amamos desde o início da nossa conversão. Naquela época não existia internet, ninguém nem sabia o que era isso. Não existia celular, o telefone era o teco-teco. Se você queria saber de alguma coisa, você tinha que ler livro, ler Bíblia, joelho no chão e oração. Hoje, se tem muita facilidade, mas infelizmente existe muito empecilho, porque dá um parafuso na cabeça da gente, ou não dá? Não é verdade? Porque existe os pré, existe os meso e existe os pós. Amém? Eu não sei qual é o teu conceito. Só te garanto uma coisa, talvez ele mude essa noite. Vamos lá? Apocalipse 8 e 9. Glória a Deus. Se você trouxe caneta, use, porque não é pregação, é estudo, né? E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu, quase por meia hora. E vi 7 anjos que estavam diante de Deus, e foi-lhes dado 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Não é a primeira vez que se fala em incensário de ouro dentro de Apocalipse. Foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os... Não estão acompanhando? Vou repetir. Amém? Estamos no versículo 3. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro. Foi-lhe dado muito incenso para o pôr com a oração de todos os... Era só uma parte dos santos? É de... Certo. Sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça de incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, o encheu de fogo, da onde? Então, as tuas orações são levadas ao incensário e misturado com fogo do... E lançou sobre a... E houve depois o quê? Eu escuto baixo, é bom vocês falarem um pouco mais alto. Relâmpagos E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, que foram lançados na terra, a qual foi queimada na sua... Queimou-se a 3ª parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. O segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no... Uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, tornou-se em sangue a 3ª parte do mar. E morreu a 3ª parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 3ª parte das naus, ou dos navios, das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como tocha, e caiu sobre a 3ª parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto,
e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. Nós aqui estamos falando de seres celestiais ou estamos falando de tecnologia? Quem sabe me dizer? A Bíblia é bem clara. Ela disse: terça parte do sol, terça parte e terça parte das. Não é míssil, não é cometa, não é avião, não é drone, não é nada disso. Para que a terça parte dele se escurecesse, seres celestes, sol, terra, sol, lua e estrelas, a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Então olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de tocar. Você imagina um anjo dizendo: ai, ai, ai. Um anjo que provavelmente conhece toda a história da criação. Não existe Hitler, não existe nenhum tipo de atrocidade humana que se compare ao que vai acontecer após os ais. Vão só pegando as coisas. Vamos para o 9. O quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. O que caiu do céu? Uma estrela. Gente, tenho medo de falar não. Se errar não tem problema. Eu também erro. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Já disse aqui, não é uma pregação, é um estudo. Um estudo, ele precisa ser participativo. Os alunos, eles estão ativos. Amém? Em nome de Jesus. Não que eu seja professora. Sou aluna que nem vocês. E abriu-se, professor Espírito Santo. E abriu-se o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu o sol e o ar. Nós já sabemos que uma terça parte do sol já havia escurecido. Não foi? Agora escureceu mais outra parte. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Entenda o que a palavra está dizendo. Foi dado poder aos gafanhotos, como o poder que tem escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não fizesse dano à erva da terra. Entenda, os gafanhotos eram direcionados. Nenhum tipo de drone, nenhum tipo de míssil, nenhum tipo de arma, por mais tecnológica que seja, ela pode seguir isso à risca. Depois eu explico por que eu estou dizendo isso. Aleluias. E foi-lhe dado que não fizesse dano, nem a erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente a quem? Somente a quem? Que não tem nas suas testas o sinal de Deus. E foi-lhes permitido, não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentasse. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, que fere o homem. Graças a Deus aqui, eu creio que ninguém nunca foi mordido por escorpião. Mas eu tenho um testemunho de alguém que foi, né? E essa pessoa diz que é uma dor terrível. Ele
Já foi? É horrível, né, Deja? Imagina uma coisa aditivada. E naqueles dias, os homens buscaram a morte, mas não a acharam. Desejaram morrer, mas a morte fugirá deles. Você consegue ler a Bíblia mergulhando nela? Você imagina esse tipo de dor? A profundidade dessa dor. Não tem remédio, nem a morte. Ai, vou tirar a vida. Não pode. Não vai haver. Depois eu explico por que eu estou aprofundando tanto. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Eles tinham tipo como se fosse uma couraça. Sobre as suas cabeças haviam umas como coroas, semelhante ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham os cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como de leões. Tinham couraças como couraça de ferro, e o ruído das suas asas como ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e os aguilhões nas suas caudas. O seu poder era para danificar os homens por 5 meses, mas não matá-los. Tinham sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebreu o nome Abaddon, e em grego Apolion. Passado é já ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tomou o 6º anjo a sua trombeta e tocou. Sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões. E eu vi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraça de fogo e de jacinto e enxofre. As cabeças dos cavalos eram como cabeça de leões, e das suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas fornicações, nem dos seus furtos. Glória a Deus. Quem consegue imaginar a dor desse povo? Algum de nós consegue? Nós não conseguimos. Sabe por quê? Esses dias aqui é a dor de Jacó.
a ira de Deus lançada sobre a terra. A história ela é formada por dispensações. Tivemos a dispensação da inocência, tivemos a dispensação da lei, estamos vivendo a da graça, glória a Deus. Vai ter a dispensação da tribulação. As outras dispensações não foram feitas para nós. Apenas uma nos foi dada, a dispensação da graça. Quem já ouviu aquele versículo que diz assim: eis que virão outras ovelhas que não são desse aprisco. Sabe quem é essas outras ovelhas? Sou eu, é você. Por nossa causa, Deus colocou reticências na história. Colocou uma vírgula. O tempo de Israel foi assim, tipo que paralisado, para que houvesse o tempo da igreja. Mas esse tempo está se cumprindo. Esse tempo ele começou exatamente com perseguições, ali com a ascensão de Cristo, os apóstolos sendo mortos, e foi evoluindo, e foi se criando a igreja, e a igreja acabou que se profanando, até que chegamos mais lá na frente, no tempo da reforma, aonde, louvado seja o nome do Senhor, tivemos acesso à Bíblia Sagrada. Não é do tempo de vocês, mas nós somos do tempo em que ter Bíblia em casa era luxo. A Bíblia católica extremamente proibia. Lá em casa, a minha avó tinha uma que ninguém tocava, não era, Lília? Ninguém podia pegar na Bíblia dela, aberta no Salmo 90. O que ela dava para a gente era um livrinho preto de capa de veludo, lembra? Que a gente tinha que ler o livrinho preto de capa de veludo. As missas eram rezadas em latim, para que ninguém soubesse o que estava falando. Até que chegou ali o tempo de Lutero. Aonde Lutero chegou com a reforma e ele veio trazendo, ele leu e disse: não, eu preciso passar isso. Eu preciso alertar o povo do que está acontecendo. Essas indulgências, isso é mentira. Eu preciso alertar a todos. E por causa disso ele foi excomunado. Ele foi perseguido. E por causa de um rei ele não foi morto. E esse rei, se eu não me engano, foi o da França. Né, Leandro? Não estou lembrada, mas parece que foi o rei da França. Da Alemanha. Foi o rei da Alemanha que escondeu ele e pediu que ele escrevesse a primeira tradução da Bíblia. E aí foi evoluindo e evoluindo, até chegarmos no dia de hoje, onde, se você quiser ter 30 Bíblias em casa, você tem. E muitas vezes você nem abre. Você está entendendo como é a história? E hoje, muitas vezes a gente não quer. Nossa, essa Bíblia quando eu comprei, ela não era dessa grossura, gente. É de tanto ser folheada, é de tanto ser marcada, e chega um ponto que não tem mais onde marcar, vamos passar para outra. Porque a espada, ela precisa ser afiada todos os dias. E nós estudarmos isso aqui é uma coisa muito séria. Por quê? Porque pode alavancar a sua fé, mas também pode derrotar a sua fé. Você pode olhar para cá e dizer: esse tempo é para mim. Será? Mas vamos nos aprofundar. Amém? Está aqui os capítulos e os versículos. Glória a Deus. Eu sou uma pessoa muito questionadora. Quando eu me converti, católica roxa, chamando o pastor de anticristo, na presença dele, que o pastor vinha pregar para mim, disse: pastor, leva mal não, para mim o senhor é anticristo. Deixa quieto. E sabe o que foi que ele me respondeu? Irmã, você tem uma Bíblia em casa? E na época nós tínhamos uma Bíblia, né, Duda? O orgulho. Eu era um orgulho dessa Bíblia. É claro, pastor. Leia a sua Bíblia, irmã. Leia a sua Bíblia no Novo Testamento. E eu comecei a levar tapa de Jesus, lendo a Bíblia. E Deus começou a se revelar para mim. E eu comecei a ver que na realidade tudo que eu tinha por verdade era uma grande mentira. Que aquele Deus que eu acreditava que era tão longe de mim, e que só olhava para mim para me castigar, e que eu tinha que buscar outros para que Ele tivesse misericórdia de mim, porque eu não podia ir para a presença dEle.
Afinal de contas, quem era eu? E Jesus se revela a mim como um Deus que me ama, apesar dos meus defeitos, apesar das minhas falhas. Mas Ele não quer que eu fique com elas, Ele quer me transformar dia após dia. O 7º selo e o silêncio no céu. No versículo 1 do capítulo 8. Em lugar nenhum, e olha que eu pesquisei isso quando não tinha internet com internet. Em lugar nenhum da história houve silêncio no céu. Não tem hoje, não teve ontem, não vai ter amanhã, a não ser que se cumpra esse momento. Vai ser algo tão extraordinário que o céu será impactado pelo que irá acontecer na terra. Você tem noção dessa dor? Uma dor que gera silêncio no céu. O céu é um lugar de adoração, o céu é um lugar de reverência, de manifestação da justiça de Deus. E houve silêncio nesse céu por causa da dor que haveria na terra. Mas irmãos, nós lemos aqui que essa dor é para quem não tinha o nome do Cordeiro na testa. Né? Aí muitos acham assim, a igreja vai estar na terra. Vou te mostrar que não. Aleluias. Essa dor, esse silêncio que chegou a chamar a atenção de todos. Os serafins de Isaías 6, 2 e 3, que clamam santo, 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 se calaram. Aqueles que não descansam a adoração, se calaram. Os milhares de anjos, citados em Apocalipse 5, 11 e 12, se calaram. Você entende? Sabe quando tem uma dor tão tremenda que você não tem o que dizer? Não tem o que falar? É só se calar. Esse é o silêncio. E esse silêncio, ele nos mostra o quão tamanha seria essa dor. No versículo 2, os 7 anjos estão ali com as trombetas. E aqui eu vou chegar aonde eu tinha falado. Você sabe por que essas trombetas foram usadas? A trombeta no povo de Israel, segundo Números 10, do 1 ao 10, segundo Juízes 7, do 18 ao 22, e segundo Joel 2, 1 e 2, elas serviam para 3 coisas: convocar o povo para se reunirem, anunciar uma guerra ou proclamar os juízos de Deus. Mas algo que é interessante e que confunde muito a cabeça da gente concernente a arrebatamento é a trombeta. Ou não é? Peraí, irmã. Paulo disse ao soar da última trombeta. É assim? Ou não é? Só que em Tessalonicenses ele diz ao soar da trombeta. Ele não declara. Ele citou Números. Ele disse ao soar da 7ª trombeta? Não. Sabe por que Paulo fez isso? Aleluias. Porque a trombeta que Paulo estava se referindo era uma trombeta de finalização. Completou-se o tempo da graça. A igreja será arrancada da terra. Findou. O teu olho nunca mais chorará. Mas sabe uma coisa que é linda, que você vê no arrebatamento? Você não morre para subir. Você é transformado. Quem morreu, as suas almas voltam para serem ressuscitados e serem transformados. Agora eu te pergunto, quem vai ser transformado? Vai virar carne de novo? Quem sabe me responder? Quem vai ser transformado no arrebatamento vai virar carne corruptível alguma vez de novo? Ou essa transformação será
eterna. Sabe por quê? A noiva precisa ser purificada. A noiva vai receber um novo nome. A noiva, ela precisa ser restaurada. A identidade dela agora é a do noivo. Ela não pertence mais à terra, ela pertence ao céu. Então, na hora em que se finda, né? Mas eu vou dar os versículos, gente. Amém? Em nome de Jesus, é por isso que tem tanto papel aqui. 1 Coríntios 15, 51, 52. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Apenas essas duas citações falam da trombeta de Paulo. Aonde ele ali mostra que haverá a ressurreição dos mortos em Cristo, certo? E a transformação dos vivos, e serão arrancados na terra. Um evento de graça, vitória e glória. Aleluias. A igreja retirada da terra antes da manifestação da ira de Deus. Vocês já leram ali no começo a uma das igrejas, onde ele diz: eis que vos livrarei do quê? Da ira futura. Você não vê mais a palavra igreja em Apocalipse, a partir do versículo 4, finda no 3. Vocês entendem o que essa palavra está dizendo? Essa trombeta a qual Paulo estava falando não era a trombeta de juízo, era uma trombeta de consumação. O final da graça acabou, voltou o tempo de Israel. A grande tribulação não é para a igreja. Milênio não é para a igreja. Juízo final não é para a igreja. Irmão, eu não consigo crer nisso. Você consegue crer no perdão dos teus pecados? Quem aqui é merecedor de ser perdoado por Cristo? Ninguém. Quem de nós mereceu que Ele nos lavasse na cruz? Ninguém. Mas essa graça, meus irmãos, eu creio. Você quer mais fundamento? Você depois pode olhar, se eu não me engano, em Efésios capítulo 1. Não sou muito boa não. Eu acho que é Efésios capítulo 1. A palavra de Deus diz que Ele nos deixou um penhor. Quem é esse penhor? O Espírito Santo. E Ele sairá da terra, porque aonde estiver a luz, as trevas não podem se manifestar. O anticristo, ele não pode reinar com a presença do Espírito Santo. É que nem você dizer assim, Satanás consegue ficar de pé na presença de Deus. Não consegue, ele cai de cara no chão, porque ele é podre, ele é nada e Deus é tudo. E nós temos que entender o que está dizendo. João diz que Jesus, ele sobe para nos preparar um lugar. Ou não é assim? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Mas irmã, peraí. Quem é meso e quem é pós também tem fundamentos bíblicos. Agora eu te pergunto, o que foi que Satanás usou no deserto para tentar enganar Jesus? Não foi a palavra? Toda vida que você lê eu estou te dando aqui versículos. Não é para você chegar em casa e ler lá Tessalonicenses 4, 16, 17, não. É para você ler 1 Tessalonicenses 4, todinho. Vocês estão entendendo? Texto sem contexto é heresia. Existe um versículo que todo mundo gosta de dizer: Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória. Mas vai ver o que é que Paulo falou um pouco antes disso. Sei passar pelo muito, sei passar pelo pouco. Sei estar livre, mas também sei estar preso. Mas Ele suprirá todas as minhas necessidades em glória. Quer dizer, mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu passe pelo tremendo deserto, Deus suprirá todas as minhas necessidades em glória. É isso que a gente tem que entender.
E nós temos essa promessa de redenção. Ele está te preparando um lugar. Agora eu te pergunto, de que adianta? Todos nós sabemos que o período da grande tribulação é 7 anos. Né? Tem a passagem de Daniel. Vou até olhar aqui, né? Depois eu vou falar disso. Daniel 9. Aleluias. E que hoje, gente, olha, pelo amor de Deus, cuidado com o que você escuta na internet. Irmã, mas era o fulano de tal. O que eu estou dizendo a vocês aqui, não é porque eu sou a dona da verdade, não. É para vocês chegarem em casa e irem atrás. Para vocês, será que o que aquela irmã falou é verdade mesmo? Será que eu realmente serei arrebatado? Será que Deus me privará dessas dores? Agora eu te pergunto, por que Deus te daria passar por essas dores? Se você abriu mão de tudo. Você abriu mão da sua carne. Você abriu mão das delícias desse mundo. Você abriu mão do pecado para servi-lo. Você se colocou como a noiva do Cordeiro de Deus. Porque Ele permitiria a noiva dele no meio de tamanho sofrimento? Já parou para pensar? Não, irmã, mas aí você tem que ver que lá está dizendo, tem em Mateus, tem não sei aonde, tem não sei aonde, os pós diz que Jesus vem no final, que Ele vem ali para estabelecer o seu reino na terra. Irmão, entenda uma coisa, arrebatamento é uma coisa, grande tribulação é outra coisa, e a volta de Jesus é outra coisa. Até em meados do século XIX, pouco se falava a respeito disso, até que alguns estudiosos tentaram aprofundar, porque agora eles tinham a Bíblia para estudar. Aí você pega uma pregadora, chegar na internet e dizer, ai, é porque a gente não vive a perseguição dos mesmos cristãos. Vai morar lá na Coreia. Vai para a África, gente. Vocês pensam que tem gente morrendo vivo, não? Igrejas sendo queimadas com o pessoal tudo dentro. Eu vi o testemunho que me deixou isso. Esse testemunho foi há mais de 20 anos atrás. A filha tinha acabado de fazer 12 anos, Leandro. E lá, eles eram adoradores do Islã. E nessa festa que eles faziam para a menina ganhava um lindo vestido branco. Um dia essa criança, passando por alguns pregadores, aceitou Jesus. E chegou em casa toda feliz. Pai, eu aceitei Jesus. E o pai olhou para ela com a ira e disse assim, você vai negar esse Jesus aqui. E ela, pai, eu não posso. E ele disse, você vai negar ele, porque você sabe o que eu tenho que fazer com você se você não negar ele. E ela disse, pai, o senhor só me permite uma coisa. O que eu estou dizendo para vocês aqui está no site da Igreja Perseguida. Eu não sei se ainda está. E ele disse o quê? Deixa eu vestir meu vestido branco. Você está entendendo a simbologia? Vestes brancas. E aquela menina entrou dentro do quarto. O pai achou que ela ia realmente negar Jesus. E ele vá lá e tal, porque tinha sido a celebração dela. E ela olhou para ele com os olhos fixos e disse, pai, faça o que o senhor tem de fazer. Ele levou a filha para o meio da rua. Fez uma fogueira. Ateou fogo. E queimou a filha de 12 anos, viva. Vocês entendem o que é isso? Vocês acham que não tem cristão perseguido hoje? Vocês acham que não tem gente morrendo? E aqueles que estão sofrendo dentro dos contêineres, passando fome, porque não negam Jesus? Louvado seja Deus pelo nosso Brasil, gente. Aqui você adora. Aqui você não precisa entrar para dentro de um buraco. Sabe? Fala com alguns missionários que vieram da África, da Indonésia, dos lugares aonde é proibido se falar em Jesus. Só em você falar essa palavra, você simplesmente é preso. Igreja perseguida não tem hoje. Aí você vê uma pregadora dizer assim, ah,
Esse negócio de ser arrebatado, isso é coisa de invencionice. Isso é meninice desses cristãos que não se apegam na palavra. Porque Deus disse que Ele nos guardaria, Ele já está nos guardando da ira. Gente, vocês não sabem o que é a ira de Deus. Nós somos selados em Cristo. Nós temos, aleluia, o nosso nome escrito no livro da vida. Você tem que entender, você não é apenas povo de Deus, você é a noiva do Cordeiro. Ele não está preparando morada lá para Israel, porque a Jerusalém descerá. Aleluias. Ele está preparando morada para a noiva, para aquele que diz não para o pecado, para aquele que não negocia a fé, para aquele que não se dobra a Satanás. Ele está preparando esse lugar. Mas irmã, então peraí, se você está dizendo que essa trombeta do arrebatamento não é a de Paulo, que trombeta é essa de Paulo? A trombeta de Paulo libera o começo do juízo de Deus sobre a terra. A natureza sofre, o homem sofre. Isso tudo para chamar Israel ao arrependimento, aleluias, e as nações a serem julgadas. Dudé. Mas tu não sabe o versículo não, né? Capítulo 21. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se complete. É o nosso tempo. É exatamente. É como se o relógio de Israel tivesse parado no período da graça, certo? Então, quando ocorre esse silêncio no céu, e vocês vão ver que os acontecimentos seguidos, certo? Vem o derramar da ira de Deus sobre a terra. E, irmã, mas ali diz que tem pessoas que terão a marca, aqui terão uma marca. Vocês já leram sobre o 144 aqui? Não, né? 144 mil, acho que é no 10. Aí vocês vão ver quem são os selados. Irmã, você quer dizer que durante a grande tribulação ninguém se converterá? Muitos se converterão. Aqui vocês leram a respeito de duas multidões. Vocês lembram? Tinha uma no capítulo 6 e outra no capítulo 7. Mas eram as multidões iguais? Vamos ver quem prestou atenção. Eram multidões iguais ou eram multidões distintas? Eram multidões distintas, para não tomar muito tempo. Eram multidões distintas. A multidão do capítulo 6 era as pessoas que ao longo da história pregaram o evangelho e morreram pelo evangelho. As pessoas do capítulo 7 são as pessoas que morreram durante a grande tribulação. E estavam ali clamando a Deus. Quem é que estava clamando pela vingança? Era o do capítulo 7 ou era o do capítulo 6? Era do capítulo 6. A do 7 estava aclamando a Deus, glorificando a Deus. Sabe?
Eu sei que vai haver pessoas. Infelizmente, hoje nós estamos vivendo um período aonde Jesus disse que se ele não tivesse abreviado, ninguém escaparia, porque todos seriam enganados. Jesus, ele tem promessa para a sua vida. Esta tribulação não é para mim, não é para você. Não é. Nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro não estará na terra. Esses escorpiões são seres reais, são demônios. Não são mísseis, não são objetos, não são. Eles têm foco, eles têm alvo. E eles estão debaixo do controle de Deus. É a ira de Deus. Quem já leu o Antigo Testamento aqui? Vocês já viram um pouquinho do que é a ira de Deus, né? Mas graças a Deus hoje que nós temos Jesus. Diz. A justiça. No Apocalipse é que é a ira, né? Então, a gente vê que aqui, essas trombetas eram trombetas de juízo, de sentença. Cada vez que tocava ela, tudo estremecia. Ia acontecer algo horrível. É tanto que no soar de uma delas, um anjo grita: ai, 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 dos homens da terra. Tamanha dor, tamanha aflição. Mesmo os que estarão aqui, os que não serão arrebatados, os que vão ficar. Mesmo que eu não seja mordido. Repreende em nome de Jesus. Cuidado com as palavras. Mesmo que a pessoa não seja mordida pelo escorpião. Quem gosta de ver alguém sofrendo, gente? Pelo amor de Deus. Uma pessoa chegar perto de você, Leandro, e dizer: Leandro, pelo amor de Deus, eu quero morrer. E você não poder fazer nada, porque não vai ter cura. Não vai ter cura, gente. Não vai ter manifestação de milagre. O Espírito Santo não estará mais na terra. Ele estará lá no céu. Ele foi resgatado com a igreja. Mas, irmã, a Bíblia Sagrada diz que o homem só converte pelo Espírito Santo, mas ele também busca a Deus pela dor. Quantas pessoas buscam a Deus, se dobram, diz que vão se consertar, e quando Deus opera, ela vira as costas. Ou não é assim? Nós somos julgados pelas nossas atitudes. Romanos diz que nós somos indesculpáveis na presença de Deus. Não haverá ninguém que não tenha ouvido falar de Jesus. Todos de alguma forma terão ouvido. E a dor será tremenda na terra. Você imaginou a pessoa sair do lado de fora e está tudo escuro? As águas amargas. Não, irmã, mas para aquela pessoa que serve Jesus, vai ter uma fontinha de água doce. Iludido. É dor. Negou ao Salvador. Como é que Deus vai me privar, me deixar num negócio desse? Se eu abrir mão de tudo para estar na presença dEle, não porque eu quero fugir do inferno, não porque eu quero fugir da grande tribulação, mas porque eu quero estar com Ele. Corresponder a esse amor. Sabe, eu não entendo porque que as pessoas inventaram esse negócio, porque no começo surgiu, foi o pré-tribulacionista. Aí começou a misturar coisas, misturar. Veio o meso, que é no meio, que é o meio tribulacionista. Depois veio o pós. Sabe o que é isso? Pessoas dando desculpa para o seu pecado. É muito bom. Você já pensou? Alguém chega para a Lília e diz assim: Lília, é o seguinte, olha, amanhã, lembra, aconteceu com a gente. Há uns 40 e tarará anos atrás, houve uma grande seca. E Cascavel foi invadido. Eu acho que vocês nunca talvez tenham ouvido, só os mais antigos. Cascavel foi invadido. As pessoas vieram dos interiores e estavam saqueando os prédios. Saqueando quem estava aberto. Eles não arrombavam, gente. As pessoas mais antigas, elas eram mais educadas. Participou, né, moça? Nessa época nós éramos pequenos. Nosso pai tinha um mercantil. Alguém chegou para nossa mãe e avisou:
com antecedência. Socorro, corre, fecha as portas. Está vindo uma grande multidão aí, da banda do Choró, da banda da Caponga, da banda da Barra Nova, e eles estão saqueando tudo que está aberto. A gente correu e fechou as portas. A gente parecia assim, uns pintinhos debaixo da asa da galinha, não era, Lília? Chorando com medo. As pessoas passavam na rua, gritavam. Sabe? E a gente ouvia quando eles diziam assim, não, aqui está fechado, passa para o próximo. Eles não arrombavam, gente. Mas quem foi pego de surpresa ficou sem nada. Agora eu te pergunto, Jesus, pensa bem, Jesus morreu por você. Jesus se destituiu de toda a glória dele. Toda a glória dele se fez carne. Habitou no meio de nós. Passou fome, tristeza. Porque Jesus chorou. Foi traído, cuspido na cara, chamado de chefe dos demônios. Você já imaginou Jesus, Deus dos deuses, Senhor dos senhores, sendo chamado de chefe dos demônios? Só o olhar dele fulminaria a criatura, e ele não fez isso. Foi julgado, esbofeteado por pessoas que só precisavam olhar e o coração delas pararia. Mas ele suportou tudo isso. A palavra diz, eu imagino, que se, é como eu digo, não leia a Bíblia como quem lê o livro, mergulhe. Teve uma jovem que infelizmente, meses depois dela conversar comigo, ela fez o pior. Ela chegou para mim e disse assim, irmã, eu estou lendo a Bíblia todo dia, eu leio 2, 3 capítulos, eu faço isso não. Leia 1 por dia. Se possível for, leia só uma pequena, mas que essa palavra entre em você e faça morada. Aí você imagina Jesus coroado com a coroa de espinhos. A gente sabe que qualquer corte que a gente tem na cabeça é sangue, gente. É sangue. Não é brinquedo não. As costas desfaceladas. Porque na ponta daquele chicote tinha um pedaço de osso. Tudo rasgado. Você imagina aí o sofrimento de Jesus. Né? Foi levado àquela cruz. Ao ponto de sentir o abandono do Pai. Porque naquela hora, o nosso pecado estava sendo lançado sobre Ele. E Ele diz, Pai, por que me desamparastes? Mas não é porque Deus desamparou. É porque o pecado sobre Jesus tinha sido lançado. Mas automaticamente, Jesus para e diz, está consumado. Eis que vos livro, eis que vos escrevo uma nova história. Não vou permitir nenhuma ira sobre vossa vida. Aí tu imagina tudo isso. Aí vem a história. Não, você vai participar da grande tribulação. Você vai ver isso, você vai ver aquilo, você vai ver. Qual é o doido que vai renegar Jesus? Conhecendo a palavra. De verdade. Quem é o doido que vai dizer que aceita o sinal da besta? Hã? Me diga. Não é assim não. É pela fé que a gente é salvo. Não é pelo que a gente vê. Se Jesus tendo feito tudo o que Ele fez, você aceitar Ele depois de você ver toda a manifestação, sabendo que o diabo está tomando de conta? Ou seja, você passar por uma tribulação todinha para aceitar Jesus? Seria muito fácil? Não, mas eu estou dizendo assim, eu quero chegar ao ponto, entenda. Eu quero dizer assim, o privilégio daqueles que vão aceitar pela fé. Entenda. Você que aceita pela fé, você será arrancado. Você não participará dessas dores. Você será transformado. Você não será simplesmente arrebatado. Elias, ele foi arrebatado. Não foi? Enoque, ele foi arrebatado. Mas lá não diz assim, ele foi primeiro transformado para levar. É lógico que depois ele chegou transfigurado, que não dá para morar no céu carne.
Mas Jesus, ele faz questão de dizer: vocês serão transformados em glória, como eu sou. Serão como anjos do céu. Você será corpo como o corpo de Cristo é. Entendeu? Isso é premiação para aqueles que não negociam a fé. Não, eu estou falando a gratificação daqueles que serão arrebatados. Ele será diferente. É lógico, durante a grande tribulação, pessoas aceitarão Jesus? Sim, mas eles não terão um consolador. Pessoas não aceitarão o sinal da besta? Sim, e morrerão por causa disso. Porque não se poderá comprar, não se poderá vender, não se poderá se esconder. Se encontra com pessoa em qualquer lugar aqui. Ou não é assim? Né? Essas pessoas, elas morrerão. Está lá a multidão na frente do trono. Está lá. Aquela multidão, ela vai participar do milênio. Vai, mas ela não é noiva de Cristo. Aquela multidão, está a alma delas lá, não o corpo. Você estará em corpo, porque o teu corpo é glorificado. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Há uma distinção. A premiação que é dada à igreja não vai ser dada a ninguém, nem ao povo de Israel. Porque vocês aceitaram o que Israel renegou. Vocês aceitaram, nós aceitamos o que Israel rejeitou. Aleluias. E aqui continua, né? Se depois vocês ficaram com dúvida, procure o Leandro. Em nome de Jesus. Vem o incenso e o fogo do altar. Certo? Essa parte eu vou passar bem assim, que eu acho que é simples. Isso aqui já está simplesmente mostrando para mim e para você que as nossas orações sobem até o céu. E elas são apresentadas a Deus como incenso. Essas orações aqui que foram apresentadas foram os clamores daqueles que foram comidos por leões vivos, daqueles que se viram como luz no tempo de Roma. Aquelas pessoas, elas simplesmente eram amarradas nos postes, betumadas, e depois acendia fogo, e as luzes eram acesas pelas pessoas. E sabe o que é que endoidava a cabeça do Nero? Que dava ira no Nero? Por que que aquele povo não gritava? Por que que aquele povo não pedia misericórdia? É tanto que ele incendeia Roma e coloca a culpa nos cristãos. Força essa parte do pré-tribulacionismo é quando Jesus diz aqui: eis que virei como um ladrão, aquele que não estiver vigilante. Você vê que ele deu a parábola das 10 virgens. Todas dormiram, mas 5 estavam vigilantes com azeite. Elas tinham o Espírito Santo, elas tinham intimidade com o Pai. Aqueles que foram buscar depois, não perde o sentido. Aqueles que foram buscar depois, quando ele voltou, ele disse o quê? A porta se fechou, eu não vos conheço. Mas elas foram atrás de azeite, ou não foram? Elas foram buscar. Então, se alguém tentar te convencer do contrário, não aceite. Você não passará pela grande tribulação.
A dor de Jacó não é para a igreja, a dor de Jacó é para Israel. É tanto que Israel não pode, gente, todos serão ali marcados, os que não forem marcados serão mortos. E tem algo muito importante. Mas Israel não pode aceitar sinal, gente. Quem é realmente ortodoxo, se tem uma filha precisando de uma transfusão de sangue, eles dizem claramente: deixe morrer, o sangue não pode ser tocado. Você entende? O sangue não pode ser tocado. Israel não vai receber o sinal da besta. Ela não pode, eles não podem, vai contra a Torá, não pode. E todo o povo de Israel, todo israelita vai voltar para aquela terra. Não vai ter israelita no Brasil, não vai ter israelita nos Estados Unidos, vai todos. Será um ajuntamento para aquele lugar. Então nós temos que entender que eles assim: irmã, mas fala da volta de Jesus. Gente, a volta de Jesus é só no final da grande tribulação. Jesus não volta no arrebatamento, é a gente que sobe. Ele nos encontra aonde? Na terra ou nos ares? Nos ares. Jesus nos encontra nos ares. Também já vi pregador dizendo: não vai ser no final, porque a palavra de Deus diz que todo olho verá a volta de Jesus. Não é o arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja será usado por Satanás para perseguir os cristãos e matá-los, para destruir a Bíblia. A Bíblia será perseguida, não me engano é Jeremias que fala, que eis que procurarão essa palavra em todo lugar e não irão encontrá-la, a não ser nos corações. E aqui, quando ele fala do soar da trombeta, aí vem a primeira trombeta, que vem lembrando o quê? As pragas do Egito, né? Ali, a morte, a destruição ecológica, agrícola, vindo impactar a terra. E isso aqui, gente, olha, entenda, isso aqui vai atingir a todos que estiverem na terra. Não vai ter um oásis na terra para ninguém. Dor, sofrimento. Quem quiser crer e ficar, amém, a escolha é sua. Eu subo antes. Em nome de Jesus. Foi o começo da minha fé. Esmiucei, mas sou uma pessoa que eu debato muito. Alguém chegar para mim, eu vou a fundo. E esse aqui, isso aqui, mas isso aqui está dizendo. Eu não aceito fácil nada não. Isso aqui eu aprendi no começo da minha fé. E eu espero Jesus desde então. É tanto que você vê que lá em Efésios, Paulo adverte: olha, para disso. Vocês estão ociosos porque estão esperando Jesus. Não é para vocês trabalharem. Porque quando ele voltar, todo olho verá. Quando ele voltar. Mas quando a igreja subir, só verá a igreja. Você ouvirá o seu nome. Você já pensou? E outra coisa que derruba: por que Jesus vai te arrebatar para o céu no fim da grande tribulação, se ele está vindo para a terra passar 1000 anos aqui? Que sentido tem? Por que Jesus vai te levar para o céu, para a boca do Cordeiro, para te dar galardão, depois de tu ver tudo que ele assim, tu aceitou por vista, tu não aceitou por fé. Tu vai ter que passar por 1 milênio para tu ser provado, para realmente estar firme com o Senhor. Mas os arrebatados não. Os arrebatados já tiveram a sua fé forjada no fogo. Os arrebatados já passaram pelos estreitos. E aqui essas dores, nós temos que pregá-las e dizer: olha, Jesus, ele vai voltar no fim da grande tribulação, mas antes disso ele arrebata a igreja, e a dor vai ser grande, é muito flagelo, é muita dor. Absinto, uma palavra que significa amargura, e não se engane, você vê que esse monte que se levanta de dentro do mar, pode ser o quê? Um grande vulcão se erguendo e contaminando tudo. Tudo que a gente leva, o que a gente leva e que a gente entrega, a gente é passado na peneira. Mas não tenha medo de ser passado pela peneira não, porque coisa boa é ser usado pelo Espírito Santo. Aleluias. E aqui fala do abismo que é aberto, a fumaça, mais treva, mais escuridão, mais dor, planta morrendo, né? A gente viu tudo aquilo acontecendo, né? Aí sai
gafanhotos desse abismo. Seres terríveis. Gente, a gente passou pela Covid. Eu te digo, a Covid não é 1/1000 do que vai acontecer no tempo da grande tribulação. A enchente no Rio Grande do Sul não é 1/1000 do que vai acontecer na grande tribulação. Ah, irmã, teve ali, na época que a gente se converteu, Leandro, tinha um negócio de dizer que Hitler foi uma amostra grátis do anticristo. Mas o foco de Hitler era os judeus. O foco do anticristo vai ser os cristãos. Se Hitler fez o que ele fez com aquele povo, você imagina o anticristo. Porque quem conhece a história sabe que ele tinha ali aqueles campos e ele fazia questão de, na hora que as pessoas estavam morrendo de fome, os soldados davam um jeito de chamar ele e ele vinha assistir à morte das pessoas. Ele se deliciava com aquilo. O anticristo, Hitler, é fichinha. A estrela cai do céu com uma chave, abre, né? Isso tudo, gente, é apenas a 5ª trombeta. Ah, pensou? Vem acompanhado de 3 ais. Aí vem o quê? O flagelo, a dor, aonde a morte é tirada. Uma dor sem cessar. Irmã, eu já senti dor de dente. Vai ser pior do que a dor de dente? Dor de dente vai ser nada. A pior dor que você pode imaginar na terra, a dor que eles vão passar, são nadas. Aqui também fala no versículo 11: tem sobre eles o rei, o anjo do abismo, cujo nome é Abaddon ou Apolion. Ambos significam destruidor. Irmã, esse é o anticristo? Não. O anticristo, ele emergirá das nações. Aleluia, mas fica para uma próxima. Porque senão vocês vão passar a noite todinha aqui, gente. Estou acabando. Vou pular aqui bastante. Eu boto isso aqui por causa dos versículos. O versículo 13. O 6º anjo toca a trombeta. Isso significa, isso liga o juízo às orações, ao clamor. A ira de Deus sendo derramada na terra. Você imaginou? Ali, oração de santo misturada. Oração de dor, de clamor. Ah, irmã, mas ali não terão inocentes? O que foi que eu disse em Romanos? Nós somos indesculpáveis na presença de Deus. Ou inexcusáveis na presença de Deus. Todos nós temos a visão do que é certo e do que é errado. Hora marcada para o juízo. Aí sim, a partir do 14, foi solto aqueles que irão matar 1/3 parte dos homens. Diferente dos gafanhotos, que só causavam tormentos, esses causam morte em massa. Mas eles têm data específica para agir. Misericórdia, Jesus. Você imagina a dor? Você imagina o flagelo? Eu até imagino, mas não quero ver. E sabe o que é que impacta mais o meu coração? É que ele termina mostrando a reação da humanidade no versículo 21. Não se arrependeram dos seus pecados. Não se dobraram ao Deus eterno. A guerra espiritual que hoje você enfrenta é tremenda. E esses dias, eu não sei se é só você, se é só eu, parece que a guerra tem se intensificado. Quando você pensa que você vai, ai, vem outra. Você está passando do deserto e entrando no vale do deserto no vale. Mas não esquenta com isso não. A tua fé está sendo forjada para que você suba para o céu. Você está sendo preparado para a glória. Você está sendo preparado para dizer não ao pecado, não à carne, não a Satanás e sim para Jesus.
Vai valer a pena, meu irmão. Você já pensou? Minha irmã, e os meus pais, e os meus irmãos, pregue. Mas eles não aceitam, mas prega. Que mesmo que eles fiquem, eles não vão aceitar o sinal da besta. Eles vão saber que é o anticristo reinando. Eles vão dizer, olha, eles disseram que iam subir, e eles subiram. Vai ser um ponto para aquele povo aceitar Jesus. Você entende por que o diabo quer botar na cabeça da gente que a gente é meso e que a gente é pós? Porque o teu arrebatamento vai levar vidas para o Senhor. O teu arrebatamento vai fazer muitas vidas fugirem de Satanás e saírem do inferno. É o teu arrebatamento. A Patrícia aí ali no mercantil falou aquilo, foi levada. Rapaz, cadê a Patrícia? Cadê o Leandro? Rapaz, não sei não. Eles foram-se embora com o pessoal que foi aí e desapareceu. Estão dizendo que foi disco voador, não sei o que. Rapaz, foi não. Um dia ela estava aqui fazendo compra e ela disse que isso ia acontecer. Rapaz, isso aí é o anticristo. Rapaz, olha, vai vir muita dor, vai vir muito sofrimento. Vamos se preparar. A gente não pode aceitar esse sinal. A gente não pode se render. E o diabo vai perder. E é isso que ele não quer. Você está entendendo? A profundidade de endoidar a cabeça da gente. Se o arrebatamento fosse depois, qual o testemunho? Estão sofrendo junto com a gente. Olha ali os crentes. Nós estávamos lá nas delícias e eles dentro da igreja. Aí estão aqui apanhando junto com nós. Não, mas eles não estão chorando não. Mas estão vendo a ardor. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer a vocês? Você é mais. Porque você é eleito. Você foi criado para a glória de Deus. Então, aqui foi só. Ainda vai vir mais coisa. Ira, muita dor. Mas sabe por que Deus está fazendo isso? Não é para castigar os que ficaram, não. É para converter o coração deles. E mesmo assim, muitos não se entregarão. E outra coisa que eu quero dizer à igreja. Às vezes a gente sabe, isso há 28 anos atrás, se fazia encenações na igreja, Lília. Uma igreja lotada. Até eu tive assim, da gente fazer uma peça. Não fiz por causa das idosas da igreja, que eu tive medo. Da gente botar umas cortinas assim de lado, sabe? Aí a gente fazia uma encenação. No meio do louvor, a gente apagar a luz. Os músicos se esconder. Alguém da igreja se esconder atrás das cortinas e ficar tudo apagado. E quando acendeu, um bocado de gente ter sumido. Só para ver a sensação que as pessoas iam sentir. Eu não fiz isso que eu tive medo. Que é sério, gente. A gente às vezes acha que não é não, mas é sério. Sabe? E ali, você entender que aqueles vídeos faziam aquelas igrejas lotadas. Até acho que vocês já viram um vídeo de um pastor pregando, de repente a Bíblia cai no chão. A igreja fica vazia. 4 crentinhos. Né? Ou não é assim? Em verdade eu te digo que hoje, infelizmente, poucos são os que vão subir. Poucos são os que irão subir. É tanto que quem vai ser ressuscitado primeiro? Quem é que vai ser ressuscitado primeiro? Quem é que sabe essa palavra? Quem? Os mortos. Porque o número de mortos será muito maior. Os vivos serão poucos. Muitos estão negociando sua fé. Muitos estão vivendo de qualquer jeito. Muitos estão colocando a santidade debaixo dos pés. Precisa disso não. Não tem nada a ver. É um demônio que está se levantando. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Não negocie a sua salvação. Em nome de Jesus. E espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês. É porque eu acho algo emergencial. Nós entendermos. Eu digo isso porque existe um pregador que eu escuto ele há muito tempo, um senhor, e é excepcional as pregações dele. No dia que esse homem pregou sobre o arrebatamento, eu disse, meu Deus, aquela frase que eu li um dia na minha vida é a mais real de todas. A letra sem o Espírito mata. Estudar é bom,
Mas letra sem oração e sem espírito é melhor nem fazer. Amém? Que eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos ficar de pé. Coloque sua mente agora em oração. O interessante é entender que as orações são ouvidas e que Deus fará justiça ao seu povo. Aleluia. E o nosso coração se tranquiliza em relação a isso. Então comece a adorar agora, dizendo: Senhor, a tua palavra é aquela que coloca temor no meu coração, não medo, mas temor, porque eu confio em Ti. Meu nome escrito no livro da vida. Aleluia. O Senhor nos guarda, igreja. Amém? Ele nos guarda, Ele tem uma palavra de amor sobre a nossa vida. E nós confiamos em Ti, Jesus. Existe um Deus no céu, que a letra no papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Glória a Deus. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Quem é Ele? Jeová, Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a tua história hoje aqui. Recebe. Aleluia! Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, faz a nuvem descer, Faz a água subir, e se Ele soprar, faz o o inferno explodir. Ele sempre resolve, sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar o trovão. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Aleluias. Esse é o Deus dos deuses. Eu gostaria de convidar você a fazer um conjunto de oração. As mulheres de um lado, os homens de outro. Deem as mãos. Porque se nós não nos dermos as mãos como igreja, é o primeiro ponto que a gente não sobe. Porque a palavra de Deus diz que nós somos corpo, e não existe corpo quebrado. O corpo é unificado. Então agora comece a profetizar na vida desse irmão, comece a profetizar na vida dessa irmã, comece a declarar a vitória da cruz na vida deles, em nome de Jesus. O nome escrito no livro da vida, o Santo Deus de Israel, Ele virá nos buscar, Ele vai nos resgatar. Não importa o quanto sofremos, não importa o que perdemos nesse lugar, nós sabemos, nós cremos que iremos habitar com Ele na glória. E não há demônio, não há potestade, não há nada que possa tirar isso de nós, a não ser nós mesmos. Não deixe ninguém te enganar. Não quis levar em choro em carabás. Oh, te rende a esse Deus. Ei, profetiza na vida do irmão,
Profetiza na vida da irmã. Começa a declarar a salvação da tua casa. Começa a declarar a salvação da tua família. Eles não passarão por essas dores. Eles não passarão por esses flagelos. Clama, clama pelos teus. Oh, arebarei, xoremai. Oh, Senhor, visita, Deus, nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Nossos familiares, Deus, que não te aceitaram ainda. Aqueles, Senhor, que estão sendo consumidos pelos enganos, Pai. Abre, Senhor, os seus olhos. Senhor, se alguém aqui ficou com dúvida, meu Pai, faz essa pessoa orar, essa pessoa te buscar, para que o Senhor possa se revelar a ela, Deus, porque Tu escolheste ela para Ti, Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, confirma, Pai, tudo que Tu falaste nessa noite, em cada coração, em nome de Jesus. Aleluia. Deus, coloca por terra, Senhor, toda palavra contrária, toda investida do inferno, tudo que tem tirado a nossa fé, tudo que tem, Senhor Deus, nos amornado, nós colocamos por terra agora, em nome de Jesus. Tudo que tem impedido, Senhor, toda escama nos nossos olhos, todo tapão nos nossos ouvidos, toda pedra no nosso coração, seja tirada. Opera, Deus, opera, Deus, opera, Deus. Batiza no Teu Espírito, ó Deus. Santo Espírito de Deus, Tu tem liberdade nesse lugar. Tu tem liberdade nesse lugar. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Deus. Batiza, batiza, Deus. Sopra, sopra o Teu Espírito nesse lugar. Sopra, sopra, Espírito Santo, nesse lugar. Que haja falar em línguas, que haja batismo. Oh, oh, oh. Toma esse lugar, Senhor, com Teu fogo santo. Toma esse lugar com Teu fogo santo. Línguas de fogo nesse lugar, Senhor. Línguas de fogo. Eis que estavam todos reunidos, juntos no mesmo lugar. Como de repente, Senhor, um vento impetuoso soprou naquele lugar. E eis que, como línguas de fogo, muitos foram batizados. Todos foram batizados e falavam em outras línguas. E falavam em outras línguas. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas. Nós somos fortalecidos por Ti, Jesus. Nós acreditamos que o Senhor é aquele que governa a Tua igreja, que governa o Teu povo. E nós cremos, Pai, que o nosso nome está em Ti, livro da vida, vida, caminho e luz. Nós Te glorificamos, Senhor, e oramos uns pelos outros. E declaramos, Pai, que o Senhor é o nosso Deus.
O Senhor é o nosso Deus. E que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti. Sim, Senhor. Escondo o rosto para que vejam tua face em mim. E que diminua eu, Para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas és meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Queria que você abraçasse alguém agora e dissesse: olha, a presença de Deus é sobre a tua vida. A presença de Deus, confia nele. Ele não vai desamparar você agora, nem desamparará você no seu futuro. Ele disse: eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Ele está conosco e permanece fiel à sua palavra. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é o meu prazer. Tua presença é meu prazer. Tua presença é meu prazer. Levante as mãos para sua casa agora. Comece a orar sobre a sua família. Ore sobre aqueles mais duros de coração, os que estão mais empedrados. A palavra de Deus diz que Ele é capaz de dar um coração de carne, um coração capaz de se converter. Então declare, não sei, sobre a sua mãe, sobre o seu pai. Declare sobre o seu irmão. Não importa se ele está envolvido nas drogas, não importa se ela está envolvida em coisas erradas. O Senhor é aquele que liberta e a libertará em nome de Jesus. Pai, nós colocamos a nossa família agora em oração. Então, Pai, em nome de Jesus, nós cremos no resgatador, que é presente no nosso meio e que vai usar, Senhor, pessoas para causar toda e qualquer transformação necessária na nossa casa. Pai, em nome de Jesus, o Senhor já nos resgatou, o Senhor já colocou em nós uma semente de amor, já colocou em nós uma semente de graça, de força, de fé. Mas nós pedimos, Pai, que o Senhor confie a Tua palavra também aos nossos, para que eles também possam ser transformados. Oh Deus, aonde a nossa força se acaba, que a Tua comece em nome de Jesus e quebre toda a idolatria, toda cultura errada, toda semente de ingratidão, semente de orgulho, e que faça uma transformação completa na nossa família. Você pode levantar sua mão para o céu e dizer: eu e minha casa, eu creio, eu seguro nessa palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A igreja diga amém, meu irmão. Aleluia, dê glória a Deus. Queria fazer uma oração especial pelos dízimos, as ofertas. Que nesse momento você possa dizimar, você possa ofertar. Mas mais do que ofertar, mais do que dizimar, o mais importante é você fazer uma oração de entrega a Jesus. Pastor, o que tem a ver na hora do dízimo eu fazer uma oração de entrega a Jesus?
Você não dizima porque você não é de Jesus completo. Ah, mas isso é heresia. Não. É não. Porque ninguém pode ser de Jesus pela metade. E o dinheiro só revela que Senhor a gente serve. A palavra diz, só chama outra coisa de Senhor: o dinheiro. Ou você ama Deus ou você ama o dinheiro. Eu não dizimo por quê? Querido, amor ao dinheiro. Amor ao dinheiro. Porque o dinheiro traz segurança, porque o dinheiro traz estabilidade, porque o dinheiro custa teu suor, porque o dinheiro custa a tua vida. Mas eu queria que agora você fizesse uma oração, dizendo assim: Senhor, eu sou teu. Dizimar é o mínimo para mim. Você consegue concordar com isso? Ou você concorda com isso, ou você tem problema com isso. A verdade é essa, irmão, não tem como fugir. Então diga: Pai, o meu coração é teu, e eu já não tenho problema em dizimar, problema em ofertar. Eu não tenho problema em ajudar o irmão. Tem gente que não consegue ajudar o irmão porque tem problema com dinheiro. Na pandemia, o Senhor me levou a ajudar irmãos, mas não era com pouco dinheiro, tinha que ser com muito dinheiro, porque vida de pastor tem que ser provado no muito. E a pessoa chegou para mim e disse assim: mas eu não posso aceitar isso aqui de você. Eu disse assim: mas eu não estou fazendo só por você, eu estou fazendo porque Deus mandou fazer, porque eu estou precisando também. E sabe o que acontece, irmão, quando você faz isso? Eu não estou pregando teologia da prosperidade, eu estou dando um testemunho que aconteceu. A mesma pessoa que eu emprestei, depois ela me ofertou 4 vezes mais do que eu tinha ofertado a ela. Tu acredita, Dudé? Em prosperidade. Mas não foi que ele chegou para mim e disse assim: ó, eu vou te dar isso aqui que você me deu 4 vezes mais. Não, não. O Senhor fez ela prosperar, que ela chegou a um dízimo dessa altura. E eu vi ali o Senhor dizendo: ó, porque ele nunca dizimou desse tanto, mas o Senhor fez ele prosperar tanto ali, que ele disse: ó, eu estou te devolvendo. Não é ele, eu estou te devolvendo 4 vezes mais. Porque onde você semeia, eu faço prosperar. Você acredita nisso, querido? Isso não é teologia da prosperidade, não, é fé. É fé e coração em Deus. Porque Deus me ensinou que irmãos não precisam só de cesta básica não, irmão. Às vezes tem uma energia para pagar, e a gente é tão orgulhoso que não quer aceitar. Mas não precisa ir no orgulho do irmão não. Você sabe que a gente é uma cidade pequena, a gente sabe da vida de todo mundo aqui. Você vai lá na mãe dele e diz assim: ei, a tua energia está cortada, me arranja os papéis aí, por favor. O que é? O que você quer esse papel? Me dê esses papéis, porque Deus está mandando eu pagar. Aleluia. Alguém crê nisso? Alguém crê nisso? Aleluia. Faz a tua aliança agora. Diga: Senhor, eu vou dizimar, eu vou ofertar, porque o meu coração é teu. Não é o meu dinheiro, é o meu coração é teu. Pai, eu oro por cada dízimo, por cada oferta, que o nosso coração esteja grato a Ti nessa hora, sem peso, mas grato a Ti nessa hora, em nome de Jesus. Você que vai trazer o dízimo, traga. Você que fez pelo Pix, levante sua mão, só agradeça. Oh Deus, eu acredito na Tua promessa. Você que precisa dizer agora ao Senhor: Senhor, eu me rendo a Ti, porque eu sei que o Senhor vai me fazer prosperar em uma terra seca, e assim o Senhor será totalmente glorificado. Coloque as mãos sobre a sua mente agora. Aí estão as maiores batalhas. Aí estão o lugar onde o diabo muitas vezes quer te enganar. E essa batalha de carne e espírito é pelo controle da sua mente, das suas intenções. E agora se encha do Espírito Santo. Eu quero profetizar sobre a sua mente paz, bondade, longanimidade, domínio próprio, temperança, mansidão.
E tudo aquilo que tem bagunçado os teus pensamentos caem por terra agora, em nome de Jesus. E você tem uma mente limpa em Cristo, uma mente cativa aos pensamentos de Cristo, ao qual te fortalecerá para os dias que virão pela frente. E você não será uma pessoa abalada, você será inabalável, forte e corajosa para a glória de Deus. Você pode glorificar com palmas. Tem alguém nesse lugar que precisa de unção, de enfermos, que você está doente? A palavra diz: se tem alguém enfermo, vem até os presbíteros da igreja, eles vão ungir você com óleo e você vai ficar curado. Se você não tem, nós queremos agora levantar uma oração sobre o Ricardo, nós queremos levantar uma oração sobre o Luiz, que estão enfermos. Você pode levantar as mãos para a casa do Ricardo primeiro, é ali. Pai, nós declaramos, Senhor, que o nosso irmão será totalmente curado. Pai, eu declaro em nome de Jesus que o Ricardo será um exemplo de saúde completa, em nome de Jesus. Que o Senhor vai curá-lo, que o Senhor vai fazer essa obra completa na vida daquele homem. E toda doença, toda enfermidade, toda fragilidade caia por terra em nome de Jesus. E o Ricardo receba cura. Você pode dizer comigo que o Ricardo receba cura? Você pode concordar comigo que o Ricardo receba cura em nome de Jesus? Agora levante para a casa do Luiz, é para essa direção. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos sobre o Luiz cura também, para que ele possa, Senhor, estar te louvando e te engrandecendo, e que aquilo que tem bagunçado, Senhor, muitas vezes, Senhor, a mente, que o Senhor possa afirmar, e que aquilo que tem bagunçado, Senhor, a sua saúde, que o Senhor possa, assim, totalmente arrancar. A mente precisa ser totalmente transformada, mas a saúde precisa ser totalmente curada. E diante daquilo que o Senhor fala, nós declaramos uma saúde completa na vida do Luiz, tanto emocional como também física. Você pode concordar comigo? Emocional e física, em nome de Jesus. A igreja diga: Pai, eu te adoro essa noite. Levante as mãos e glorifico por esse momento de oração. Praga alguma chegará na nossa tenda. Levante as mãos e diga: praga alguma, falta alguma chegará na nossa tenda, na nossa casa. Diga: minha saúde, saúde da minha família, é para a tua glória e para a tua honra. Eu te abençoo no amor do Pai, na graça do Filho e nas doces consolações do Divino Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Dê a paz do Senhor para os seus irmãos. Isso, abrace alguém e diga: Deus é contigo. Se fortaleça.